Paula Vescovi, eu sou economista-chefe do Banco Santander Brasil. Estou aqui com vocês hoje para uma conversa com o nosso presidente, Sérgio Rial. Bom, obrigada pela participação de todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Ana. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, a gente vai começar com o assunto mais importante do momento, né? Nós estamos vivendo uma crise muito severa. A nossa geração nunca experimentou uma crise dessa natureza, né? Uma crise sanitária, e nós temos uma recessão muito profunda em curso. Como é que você avalia as consequências disso e o panorama da economia global? Obrigado. Primeiro, muito obrigado a todos por estarem, de alguma maneira, presentes nessa live. Então, agradeço a todos os clientes do Santander presentes, funcionários, amigos, futuros clientes, a sociedade como um todo. Eu conversava com a Ana Paula que hoje é uma conversa com o Brasil, né? Um país esse que a gente ama, e tentar ajudar nesse diálogo a termos reflexões, não respostas absolutas. Mas em relação à pergunta e à resposta específica, Ana, na realidade a gente está navegando um momento histórico que será escrito, realmente nunca vivido. Claramente a gente tem algumas reflexões importantes. Esse século traz crises muito mais rápidas e de maior profundidade e com variáveis que até então os modelos, sejam matemáticos ou não eram capazes de capturar. Então, quando a gente pensa na indústria financeira, eu não acredito que os modelos de previsão de possíveis perdas futuras sejam capazes, nesse momento, de captar o que vai vir. A gente tem algumas coisas que eu diria que já são certas. A primeira é a recessão, e eu falo depois um pouquinho mais sobre isso. No mundo, eu não me lembro da última vez em que os Estados Unidos e a Europa, os dois blocos mais importantes, quando juntos, sob o ponto de vista econômico, entrarem no nível de recessão que nós vamos ver nos próximos meses. Então, isso é um dado. O segundo, as consequências dessa recessão para diversos setores. Obviamente que tem um impacto claro para a indústria financeira, a chamada inadimplência, mas existem outros grandes possíveis impactos ainda não discutidos. E o terceiro é que é um quadro recessivo profundo com desequilíbrio fiscal muito profundo nas maiores economias do planeta, com exceção de alguns países emergentes, mas a grande maioria embarca nessa pós-Covid com desequilíbrios macroeconômicos importantes. E essa polarização que a gente já estava assistindo, né? Como é que você avalia esse contexto de uma crise tão severa dentro dessa polarização e as consequências disso? A polarização, na realidade, ocorre com o advento das redes sociais. Quer dizer, o que a crise traz num contexto de polarização é que ela se torna infinitamente mais cara. Então, a polarização nesse momento não faz com que a sociedade veja com total transparência os verdadeiros impactos que a crise vai estar trazendo. Crise essa, aliás, todas as crises, elas são estruturalmente mais regressivas para quem menos pode. Só que nas últimas décadas nós temos milhões de pessoas no planeta que claramente, seja por uma questão educacional ou seja por outras questões socioeconômicas, elas não têm acesso a emprego. Então, o nome emprego, a função emprego, está sendo redefinida nos últimos 30 anos. A polarização faz com que a gente não perceba o custo humano e social de verdade que isso gera, no sentido de que nós, como sociedade, não somos capazes de reagir com a velocidade, porque a decisão não é suficiente. A execução é que claramente celebra, né, a qualidade de uma decisão. Então, fazer com que as decisões, boa parte delas super bem intencionadas, aconteça para aquele que vai efetivamente sofrer mais nessa crise. Então, não há como eliminarmos a polarização nas redes sociais, mas o que eu acho, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, eu acho que tem uma grande questão positiva, tem vários efeitos positivos, que é, de alguma maneira, o renascimento da ciência como
bússola de direcionamento para as decisões que são importantes. E você vê como uma clara vantagem, né? Todos os países estão reagindo a esse processo de crise. Você vê como uma clara vantagem aqueles países que têm uma condição fiscal, um equilíbrio das contas públicas melhor. Você vê isso como uma vantagem? Eu acho que é super importante. Esse é um ponto que a crise, que eu espero que ela traga para a sociedade brasileira, um grande aprendizado. E qual é esse aprendizado? Poupar é importante. Da mesma forma que para uma empresa você preservar o seu caixa, preservar a sua liquidez, o fato de poupar numa sociedade permite que ela não só tenha níveis de investimento melhores e mais estruturados e mais de longo prazo, mas permite criar na sociedade o colchão necessário para enfrentar crises. Se a gente para pensar, nós tivemos uma grande crise em 2008, essa claramente de origem financeira, em que o mundo esteve muito próximo a um precipício cujo resultado final nós não saberíamos o que seria, mas claramente seria dramático. Essa crise ela evolui, ela depois começa a ter reincidência no continente europeu, em 2012, e rapidamente estamos aqui lidando com uma crise completamente inusitada e com variáveis que a gente jamais viu. O que ela demonstra? Demonstra que nesse século os países e o planeta vai estar enfrentando crises mais frequentes. Enquanto no século XX, seja o evento da guerra, ou das duas grandes guerras, ou da Grande Depressão de 1929, o choque de petróleo mais depois na década de 70, nós vimos hiatos de 20, 30 anos entre crises. Já não é mais o caso no século XXI. Então, o que quer dizer isso? Significa que os estados e os países precisam ter capacidade fiscal para poder responder a variáveis, a riscos que a gente chama no mercado financeiro tail risks, né? Riscos que não são necessariamente previsíveis. Caso contrário, se vê numa situação pós-crise, como vai ser o nosso caso, macroeconomicamente, muito pior do que nós estávamos antes. É claro que não se pode discutir a necessidade de absolutamente fazer com que o Estado seja aquilo para o qual ele realmente foi desenhado. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas tem uma conta a ser paga que a sociedade também não acho que tenha que ser sequencial, pode ser em paralelo, tem que começar já a discutir essa conta e quais são os caminhos a endereçar essa grande conta que vem pós-Covid. Pois é, Sérgio. Agora, nós temos que mobilizar recursos da sociedade para fazer frente às despesas que são maiores, obviamente, na saúde, por exemplo, né? Mas também na sustentação de empregos e renda. Ou seja, existe um mérito para que o governo entre, né, nesse momento gastando mais. Mas nós estamos mobilizando recursos que nós não temos, né? Isso é dívida, isso é despesa futura, né? Como é que você avalia a dose do que está sendo feito no Brasil entre todos os governos? Nós estamos numa dosimetria correta ou você acha que a gente está entrando aí num risco de farra fiscal? Eu acho que a dosimetria até agora ela tem sido correta porque ela tem privilegiado uma camada que claramente é aquela camada que eu mencionei inicialmente, completamente desprovida de qualquer possibilidade de reação econômica. Então, o chamado voucher, o Corona Voucher, ele vem em encontro a realmente permitir um mínimo de subsistência a milhões de brasileiros que não seriam capazes, nesse momento, de ter algum tipo de reação. Depois, a segunda grande medida, obviamente, que ela visa as pequenas e médias empresas. Então, a capacidade que o Estado teve, a partir do BNDES, do Tesouro e do próprio Banco Central, juntamente com os bancos, de mobilização de forma que as folhas de pagamentos de empresas que faturam entre 360 mil reais até 10 milhões de reais possam acontecer. E isso está acontecendo. Os bancos públicos e privados fizeram nos últimos dias pagamentos em milhares e milhares de empresas, preservando corretamente milhões de empregos. Então, de novo, correto. Eu acho que a grande questão começa em duas vertentes. A vertente do perigo da palavra guerra. Nós não estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma situação de saúde pública,
de uma crise que claramente o planeta não foi capaz de saber usar os seus organismos internacionais para prevenir o que nós o que continuamos a viver, quer dizer, eu acho que tem aqui grandes aprendizados para reflexão. Por que o Ocidente levou tanto tempo? Por que tantos organismos internacionais de saúde não foram capazes de dar alertas mais contundentes ao mundo ocidental? E eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser respondida, porque tudo isso é financiado pelo planeta, de alguma maneira, e nós contribuintes. E, então, eu acho que aqui, com essa questão das duas vertentes, que é a versão da guerra, e por trás dessa palavra tudo se justifica, porque existem mortes, e aqui há um perigo do uso dessa palavra, que eu acho que não tudo se justifica. Se justifica tudo para salvar vidas sob o contexto de saúde, mas isso não significa transportar esse conceito para uma série de outras coisas, como, por exemplo, quebra de contrato. Ou seja, a utilização de uma situação absolutamente dramática para começar a redesenhar algo que não precisa ser redesenhado, porque a crise termina. A crise de saúde pública ela irá terminar. A gente pode falar um pouco sobre isso. E nós vimos isso, para pegar um exemplo concreto, que foi na crise tequila, na década de 80 no México, quando se percebe o choque que o México sofre economicamente, do ponto de vista macro, e a sociedade percebe, as taxas de juros sobem muito rapidamente, e a sociedade percebe que vale mais a pena não pagar, porque no final vai haver um hiato de liderança, portanto, a opção de não pagar e ser um delinquente, né, no sentido econômico do não pagamento, era infinitamente maior do que pagar. O que acontece? Uma quebra generalizada de cadeias, levando à estatização dos bancos, porque, obviamente, o sistema financeiro não é capaz de coexistir numa ruptura total de contratos, e a ruptura não começa por uma campanha, ela começa por um processo evolutivo. Então, o termo guerra pode justificar muita coisa, e aí eu teria muito cuidado. E o outro são os setores, principalmente setores importantes, alguns deles impactados globalmente, que acham que o contribuinte brasileiro, nesse momento, deve salvá-los. E aí eu acho que devemos ter muito cuidado, porque nós, brasileiros, não temos condições de salvar todos os setores. Existirão empresas que deixarão de existir, mas nós temos sim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, o que está acontecendo hoje com alguns setores. Ok, então, assim, ao final, o custo social, o custo para a sociedade acaba ficando mais alto, né? Bom, a gente também vê o Banco Central com várias medidas, na maior parte delas injetando liquidez, né, para que as empresas possam conduzir a esse processo temporário de redução de atividades. Muito se fala de empossamento, né? O que está acontecendo na sua visão? Há realmente um risco de empossamento desses recursos que estão sendo injetados pelo Banco Central, principalmente dentro do sistema financeiro? Olha, eu acho, de novo, né, essa crise traz uma velocidade muito maior na desconstrução de assimetrias e entraves regulatórios. Então, por um lado, eu parabenizo claramente o Banco Central pela atuação rápida e eu diria, vendo claramente a importância da liquidez. Existiu ali um determinado momento, que eu diria 3 semanas atrás, onde havia uma grande dúvida sobre a questão da liquidez. Lembrem-se que liquidez nós não fabricamos dinheiro à noite, né? Quer dizer, isso, o sistema, ele e os bancos são, obviamente, os grandes recicladores desse processo, desse sistema. E o Banco Central, seja através da redução do compulsório, que acaba acontecendo com algumas outras medidas, claramente faz uma injeção importante de liquidez. Então, eu acho que esse momento ficou lá atrás, há 3 semanas atrás. Mas o que eu acho, Ana, com todo respeito, é que também a indústria financeira tem que ser melhor em comunicar aquilo que está fazendo. Medidas aprovadas não significam que acabam tocando aquele ou aquela que precisa receber a liquidez. Ontem mesmo, numa conversa, numa videoconferência com alguns senadores, um deles, inclusive, sugeriu
de uma maneira muito inteligente, que a gente tivesse um indicador no sentido da propagação, da efetividade da liquidez na mão daquele que precisa. Então eu recentemente fui ver e eu posso dizer a vocês que os últimos números da Febraban em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando comparado com 2019, a gente deve ter, isso vai ser confirmado pelos números do Banco Central, liberado algo como 390 bilhões de reais, contra algo inferior a 300 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2019. Então, isso são medidas e números concretos. Nós temos que transformar essas estatísticas a nível de empregos, de empresas salvas. Então, e o próprio Corona Voucher, né, é um exemplo da mobilização do sistema financeiro e de uma maneira... são milhões e milhões de brasileiros que passam rapidamente a ter acesso a um recurso que há 20 anos atrás teria sido impossível se pensar na capacidade de resposta do sistema financeiro nesse sentido. Pois é, mas assim, a velocidade importa, né, Sérgio? A gente está falando de pessoas que estão com os recursos que fazem a sua provisão, até de alimentação, né, remédios, esses recursos secaram, né? A fonte de receitas dessas famílias secaram. A gente está falando de empresas muito pequenas ou que são recentemente estruturadas, novos negócios que estão sendo criados e que também não tem fôlego para aguentar muito tempo sem receitas. Então a velocidade importa para impedir que empregos sejam destruídos e impedir que famílias passem necessidades. Esses recursos estão chegando na velocidade adequada? Qual é a sua visão desse processo? Obviamente, a partir do edifício que eu trabalho, que é bonito, eu te diria que sim, mas eu tenho certeza que não. E parte da resposta, Ana, tem a ver com o seguinte: a crise traz duas dimensões, traz várias dimensões, mas uma, obviamente, que é o medo da morte, a mortalidade se faz presente na nossa vida e com isso uma angústia, né, se estabelece, importante, e, obviamente, uma morte metafórica do seu negócio. E a combinação dessa angústia leva à eventual paralisação, ao medo. Então, uma das grandes mensagens que eu gostaria de deixar aqui é o sistema financeiro e o Santander, né? Mas não só o Santander, está absolutamente comprometido com cada um de vocês no momento em que vocês estão vivendo, de forma que aquele que legitimamente quer renegociar, quer ter prazo para a sua dívida, vai encontrar a resposta. Então eu digo, não há necessidade de rasgar um contrato. A pessoa mais honrada deixa de pagar quando não tem liquidez. Então isso aqui não é uma crise moral, a não ser que a gente queira transformá-la. É uma crise em que não há, para muitos, a liquidez necessária. Portanto, cabe às instituições financeiras darem a vocês a resposta, e nesse caso a gente pode falar depois um pouquinho quais são as respostas específicas que estão sendo dadas, para que você possa dirimir. Então, saia do medo, saia da paralisação, comunique-se, fale, envie e-mails, fale nas redes sociais onde você está presente, nós vamos encontrar vocês lá, vamos ouvir a sua queixa, mas tudo de maneira solidária e construtiva. Não há necessidade do pânico. Obviamente que cada dia é importante e também para aqueles que possam, né, manter empregos, a crise vai terminar, né? E vamos ter um quadro muito difícil economicamente, mas vamos voltar a ter faturamento. Então, para cada empresa que possa fazer isso, não tem uma reação imediata de demissão, porque no final acaba sendo um erro, quando principalmente aquele funcionário que faz a diferença, fora os custos, obviamente, de curto prazo que você vai ter numa demissão nesse momento. Eu queria voltar numa medida que você mencionou, né, sobre o financiamento das folhas de pagamento. Houve-se em algum momento as críticas de que, olha, eles abrangeram, né, empresas pequenas para médias empresas. Essa abrangência está correta? Não deveria ter uma abrangência maior, chegar a grandes empresas? Você acha que esses micronegócios, né, o que o Santander opera tem uma operação fantástica, né, de microcrédito, segunda maior do Brasil,
Isso também deveria ser objeto de medidas como essa ou é diferente? Né? Como é que você enxerga a abrangência dessas medidas de folha de pagamento e a necessidade da gente ter esse alívio temporário para as empresas que, afinal de contas, são as geradoras de emprego no Brasil? Né? Eu acho que a resposta é sim e não. Então, primeiro, o grande mérito da estrutura da folha de pagamento, inclusive com a característica da garantia do Tesouro, 85%, algo inusitado, foi a velocidade. Então, o fato de nós termos o Tesouro garantindo 85% do risco e o sistema financeiro 15%, permitiu que que nós não entrássemos em grandes discussões de crédito e de risco. Risco ficou colocado ao lado. E o que era importante era o crédito nas contas correntes dos respectivos funcionários dessas empresas. Então, isso está acontecendo, dado, feito. Quando você olha, depois tem toda uma discussão dos grandes setores, que eu posso tocar um pouquinho mais lá à frente. Depois tem a discussão do microempreendedor, do não assalariado, e esses, eu acho que o grande chamamento, nós temos um envolvimento muito grande, nós vamos refinanciar a sua dívida. Nós vamos lhe dar prazo, não há necessidade de entrar em pânico, mas há necessidade de que você se manifeste. Há pessoas que às vezes acham, ao ler que o financiamento está postecipado, elas não fazem nada. Não, o banco precisa do seu acordo. As instituições financeiras precisam com que você, cliente, esteja de acordo e precise do chamado mais prazo. Então, eu acho que a resposta vai ser sempre insuficiente, por mais que tentemos, mas o comprometimento de fazer com que você, revendedor, revendedora, a economia, ela não é informal, ela é super formal porque ela existe, mas que acaba não tendo as proteções formalísticas do sistema econômico. Para isso, os bancos têm que agirem e ajudem-nos a ser melhor. Eu acho que essa é a mensagem. Agora, muitas dessas pessoas, e a gente pode falar sobre isso, quer dizer, o Brasil tem esse grande paradoxo de termos 200 milhões de celulares, mas um número enorme de pessoas não bancarizadas. E isso também fala muito sobre nós, instituições financeiras. Quer dizer, eu acho que seja um canal digital, um canal remoto, para muitos brasileiros e brasileiras é algo que acham que não faz parte do seu mundo. Nós temos que democratizar as instituições financeiras, deixarmos de só falar de fundos e de investimentos e começarmos a falar do Brasil, que é o Brasil real, que é o Brasil que a gente vê nas ruas, que é o Brasil que não tem na sua agenda uma agenda de investimento, mas tem uma agenda de sobrevivência e temos essa oportunidade única de um entorno de taxa de juros que permite hoje o brasileiro ter um nível de alavancagem estruturalmente maior, sob o ponto de vista histórico, porque é possível pagar, ou é possível ter mais dívida responsável, porque a capacidade de repagamento dessa dívida se torna estruturalmente melhor por conta da taxa de juros. Eu acho que a gente nunca conviveu no Brasil com taxas de juros tão baixas, né? Estruturalmente falando, né? Isso nesse momento é um fator positivo. Eu queria voltar à questão do risco, né? Como é que o banco, ou como você vê os bancos lidarem com essa questão do risco nesse momento, né? O risco, obviamente, está mais elevado. Como é que você vê isso? Eu acho, tem vários aspectos dessa pergunta. Primeiro, eu acho que eu volto ao aspecto da solidariedade. Eu espero que a gente não judicialize ainda mais o Brasil. Quer dizer, um dos efeitos que poderiam ser super negativos é nós, brasileiros e brasileiras, não sermos capazes de resolução de conflitos. Então, o dono de uma loja, num determinado shopping, que seja capaz de conversar, e o shopping que seja capaz de responder a alguém que efetivamente não tem faturamento naquele momento. Então, tal qual a relação de um shopping com um lojista, existe dos bancos com seus clientes, e por aí vai, do proprietário com o inquilino. Esse é o momento em que os brasileiros e brasileiras temos uma grande oportunidade de exercer o diálogo e a capacidade de tentar dirimir conflitos que vão se agravar por conta da crise entre nós. A judicialização de tudo não leva a melhor resposta econômica
a nossa sociedade. Ela é estruturalmente mais lenta, ela tem custos inerentes. Então, acho que aqui existe um grande chamamento de civilidade, desde o banco, ao proprietário, ao shopping, ao prestador de serviços que não recebeu por conta daquele cliente não poder pagar. E eu acho que aqui, quanto mais nós falemos sobre isso, melhor vai ajudar estruturalmente a retomada econômica. Se nós sairmos, que nós já sabemos que vamos sair numa recessão, então a recessão que tenha intrinsecamente grandes níveis de conflito judicializados é uma paralisação adicional de problemas que poderiam e deveriam ser resolvidos dialogando e, obviamente, sabemos que a melhor decisão nesses casos, as duas partes saem tristes. Então, em que não há ganhador, e essa é uma crise que não há ganhador, somos todos perdedores. A questão é o preço da perda que queremos imputar a cada um de nós. Com certeza, né? Tem espaço para renegociar, não precisa quebrar, né, contratos. Você mencionou uma questão importante. A crise tem afetado a todos nós, mas de forma diferenciada, principalmente cadeias produtivas, setores da atividade, né? Tem setores que estão sentindo de frente, outros até sentindo menos, que são atividades essenciais para o ser humano nesse momento, alimentação, remédios e tal. Como é que você vê o processo de auxílio a esses setores, né, no momento em que a atividade pode ficar suspensa por um bom tempo? Por exemplo, o setor de aviação, turismo, o próprio setor automotivo, né, que é muito encadeado no Brasil, em outros países também. Como é que você vê a capacidade que nós temos, enquanto sociedade, de prestar auxílio a esses setores nesse momento? Eu acho que, claramente, como a gente conversou anteriormente, Ana, o Brasil e o Tesouro, e nós contribuintes, que no final somos nós que pagamos, não temos condições de ajudar todos os setores que eventualmente estão precisando. E pior, não temos a capacidade de selecionar a quem devemos ajudar, porque a outra grande questão é a questão moral atrás. Quem decide efetivamente ajudar, na medida em que, num processo como o nosso, em que nós contribuintes pagamos os impostos e que na realidade se reverte para o orçamento do Estado, nesse momento, sim, o Estado pode decidir, mas em cima de que critério? Então, o que tem acontecido nas últimas semanas é um diálogo muito produtivo, eu volto ao aspecto da solidariedade, entre as instituições financeiras e o poder público, aqui poder público representado pelo BNDES, pelo Tesouro, pelo próprio ministro da Fazenda, nosso ministro Paulo Guedes, na discussão de como nós vamos trabalhar como sociedade. Quer dizer, um outro grande aprendizado, eu espero que saímos com ele, é da importância da sociedade civil, da importância de nós, brasileiros e brasileiras, assumirmos o destino do nosso país. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Rompermos de verdade com a capitania hereditária, né? À espera do provedor com todas as soluções. O que está claro é que não há espaço fiscal para grandes investimentos a fundo perdido. Isso não existe, porque nós não seríamos capazes de reagir. Nós já vamos sair, como já disse anteriormente, possivelmente com um déficit muito, muito mais elevado, que vai exigir uma outra discussão, que é a discussão das reformas, que se antes elas eram importantes, agora elas se tornaram absolutamente vitais para as futuras gerações do Brasil, não necessariamente para nós hoje, mas voltando. Então, nesse diálogo, ficou, de alguma maneira, até alguns setores que, como você mencionou, que está claro. Primeiro, a logística aérea. Nós somos um país continental, seria impensável deixarmos o colapso das companhias aéreas no Brasil, né? Quer dizer, como é que a gente conecta o Brasil com esse tamanho? Então, o que está se pensando nesse sentido, empresas que têm basicamente ações listadas nas bolsas, e no caso na Bolsa Brasileira, existem instrumentos financeiros, aqueles mais próximos ao mundo financeiro vão reconhecer, que são os conversíveis, que permite, o que é um conversível? É um instrumento que tem características de dívida, ou seja, ele tem dentro da sua estrutura um custo financeiro, uma taxa de juros, na média baixa, mas que permite ao detentor desse papel converter esse papel a um preço de ação
que na retomada econômica, você, ao ter esse papel, ao ter essa ação, dentro desse papel existe um componente de equity, você pode, obviamente, se beneficiar do chamado upside. Então, a figura do conversível seguramente deve ser um instrumento a ser adotado, em que a solução deve ser feita tanto por bancos públicos como os privados. Se é uma boa solução de mercado, por que nós não vamos? A questão é apetite de risco, obviamente, que cada um terá o seu apetite de risco, e essa é uma solução que já está sendo trabalhada por parte tanto do mundo privado, juntamente com o setor público, para esse setor. Depois nós vamos para outro setor também, todos os setores são importantes, então eu não quero criar aqui nenhum tipo de ranqueamento, porque não cabe a mim fazê-lo. Mas um outro setor é o setor varejista não alimento, ou seja, os grandes varejistas que, claramente, como você pequeno dono de uma loja, sabe que não está faturando. Muitas dessas empresas também são empresas cotadas em bolsa. Então, caso elas queiram considerar uma ajuda, uma necessidade de liquidez estrutural à sua estrutura de capital, o conversível também funcionaria. Obviamente que a história do conversível, ele gera desconforto em duas partes. Ele gera desconforto para o acionista atual, porque ele vai ser diluído. E como é que você reduz esse risco da diluição? Permitindo que a empresa pague em dinheiro no final. Então, passado a crise, paga em dinheiro, você não tem a diluição. A segunda grande zona de discussão é a que preço você está... E aí, nesse caso, eu sou um pouquinho muito realista. Não existe preço, existe o preço de ontem. Então, eu acho que qualquer tentativa de a gente tentar construir artificialismos de preços geram depois dúvidas na forma como eles foram estabelecidos. Depois entramos no setor automotivo, que tem também, junto com ele, uma cadeia enorme, super importante, tanto a nível de empregos, todos esses têm, mas tanto a nível de emprego, como da importância, né? A gente via já uma retomada importante da venda e produção de veículos no Brasil, vamos retomar, só que no caso do setor automotivo, já não é mais uma solução de um instrumento que carregue essa característica de dívida e de equity, mas muito mais uma estrutura de dívida com garantia local, possivelmente dos ativos locais. E, da mesma forma, existe uma discussão já em andamento e, contrariamente, e não contrariamente, eu diria, tal qual a aviação, todas essas empresas estão queimando caixa diariamente. A minha ideia, minha projeção, imagino que as 3 empresas de aviação no Brasil estejam queimando entre 70 a 100 milhões de reais todos os dias, eventualmente. É muita coisa. Então, assim, a necessidade da velocidade é super importante. A indústria automotiva deverá também ter um número importante nesse sentido, daí também, mas eu acho que é possível. Também se levanta nessas discussões, principalmente no setor automotivo, que muitas dessas montadoras têm no seu modelo de negócio global, que não é um tema brasileiro, bancos. Né? As montadoras, tal qual a GE lá atrás, criou bancos. Eu acho que existe uma oportunidade, que não cabe a mim, como dirigente de uma instituição financeira, cabe, obviamente, aos dirigentes dessas empresas, se no longo prazo, e principalmente nesse século XXI, vale a pena, como negócio industrial, correr o risco que a gente vê estruturalmente de liquidez. Quer dizer, todos os grandes conglomerados industriais com bancos ao seu lado, importantes para fazer frente ao financiamento, eu acho que chegou a hora, cada vez mais, de nós criarmos a interdependência natural dos segmentos. A especialização nesse século é inevitável. Está aqui a indústria financeira concorrendo e competindo com as fintechs, que é uma maravilha, porque nos fazem melhor. Ou, sob outro ponto de vista, nos mostra onde nós não somos bons. Isso. Então, acho que a mesma reflexão pode também existir, talvez, para alguns modelos. Mas assim, a gente vai apoiar inquestionavelmente, e digo, não há qualquer resistência por parte das instituições financeiras de apoiar as montadoras. No caso do Santander, é muito menos, né? A gente tem uma posição muito grande de financiamento de veículos, a gente acredita que é o nosso negócio, e inclusive como sócios em bancos de montadoras, montadoras essas que, por não terem um tamanho no Brasil, viram que era muito mais importante ter um banco como sócio do que montar o seu banco 100%. Verdade. E depois tem outros segmentos, Ana, que a gente não está comentando, mas hotéis.
O Brasil tem uma grande vantagem de ter cadeias enormes de hotéis, não necessariamente hipotecadas. Então, tem muito valor em muita coisa que pode ser dada em garantia, que facilita a concessão de prazo e preço a longuíssimo prazo. Ok. Você é um brasileiro bastante engajado, acho que até usaria dizer apaixonado pelo seu país, manifesta isso, mas tem uma experiência internacional muito grande, né? Como é que você está vendo a reação dos outros países? Por exemplo, né, a nossa matriz fica na Espanha, a Espanha está sendo severamente afetada nesse momento. Como é que você vê a reação desses países à crise? É uma reação correta, na intensidade adequada? Queria que você demonstrasse sua opinião um pouco sobre isso. Olha, então, assim, compartilhando com vocês assim, os lados e as histórias dramáticas dessa crise, né? Porque essa crise, obviamente a gente está tendo uma discussão de agenda econômica, mas essa crise tem uma dimensão humana importantíssima. No caso da Espanha, em particular Madrid, foi a região mais afetada, no caso da Espanha, e ali se viu uma tragédia humana em que, por não saber da incidência do vírus já em Madrid, muitas pessoas que visitavam seus entes queridos nas casas de repouso, asilos, ou, enfim, como quisermos chamar, acabaram contaminando de uma maneira dramática muitas dessas pessoas que estavam lá. Então, o número de mortes de pessoas de terceira idade em casa de repouso na Espanha foi absolutamente enorme em Madrid. Então, assim, uma tragédia jamais imaginada que acabou ocorrendo. Quando você olha para o norte da Itália, né, as primeiras perguntas, por que o norte da Itália? Qual a conexão do norte da Itália com a China? E aí começamos a ver outros aprendizados, né? A importância da indústria de moda, a importância da indústria têxtil e a importância da China para várias indústrias no mundo ocidental, em que muito o que a gente vê numa etiqueta, na realidade não está acontecendo, na sua grande totalidade, naquilo que está escrito na etiqueta. Isso vale para diversos segmentos das indústrias, né? Não só a indústria têxtil. E claramente a gente viu uma conexão. Então, o outro grande aprendizado, né, que havia-se, em que a discussão da globalização ficou uma discussão muito em cima de livre comércio, ela claramente mostra a interdependência a nível de microeconomia do planeta, que é irreversível, de certa forma. Então, agora, quando a gente olha como Banco Internacional e vê a Europa tem, como os Estados Unidos, são realidades diferentes. Na Europa você tem uma grande questão que e eu escrevi isso há pouco tempo, por um lado, há aqueles que acreditam que a partir daí a Europa sai extremamente fortalecida, né? Talvez até como os Estados Unidos da Europa, em que o euro não é somente o único grande ativo, mas que começa a emergir uma sociedade muito mais solidária nesse sentido, e há aquelas vozes detratoras que fazem parte de uma crise, porque ela traz matizes muito diferentes e complexos, em que exatamente isso pode ser o início de uma fragmentação muito maior da Europa, onde respiradores de um país que não estava tão afetado como o outro, sequer, de uma maneira mais estruturada, foi oferecido a regiões que estavam altamente afetadas. Então, tem aspectos morais, sociais e da própria reflexão de resposta política de cada país. No campo econômico, é absolutamente dramático. A Europa embarca em quedas de PIB de menos 7%, no caso da Espanha fala-se em menos 8%, em que claramente o desemprego vai atingir níveis superiores a 20%, e esse desemprego, que obviamente tem segmentos e matizes, num país que obviamente tem uma capacidade social de proteção maior do que países como o Brasil, nada mais faz do que fazer com que medidas temporais absolutamente corretas se tornem estruturais e custo fixo de longo prazo. Então, essas medidas temporais que começam a se transformar em custo fixo no continente europeu é preocupante no que diz respeito a como vamos retomar a economia na Europa
E a resposta dos Estados Unidos é também dramática, no sentido de que um país que estava vivendo seu melhor momento econômico, sob vários ângulos, desemprego, etc., tem uma guinada. E, de novo, outra característica importante desse século, as crises não acontecem em meses, elas acontecem em dias. E por acontecer em dias, a incapacidade de resposta, seja de uma empresa ou seja de um país, se torna extremamente onerosa. Então, nunca a gente viu crises com essa intensidade e furor, e que também demonstra a incapacidade de determinados países e empresas de reagirem com a efetividade que a crise exige no tocante à proteção, enfim, do tecido social. Como é que você vê os efeitos permanentes dessa crise? Assim, como a sociedade tende a se reorganizar? O ambiente político, como é que tende a se reorganizar? Você acredita que, por exemplo, o multilateralismo vai sair fortalecido, né? Como é que você vê resultantes permanentes dessa crise? Dá para defender várias teses, né? Eu acho que dá para defender. Eu acho que a interdependência do planeta está dada. Eu acho que isso transcende a questão política. A tecnologia veio e ela já sedimentou a conexão do planeta. Um aprendizado, e eu mencionei isso no início da nossa conversa, é como é que nós não fomos capazes de prever as implicações do vírus se lastrear, né? Ele poder ser disseminado para o resto do planeta. Quer dizer, então eu acho assim, o planeta construiu várias organizações, todas com as melhores intenções, mas muitas delas incapazes, nesse momento, de dar a resposta necessária em função da velocidade das crises com as quais nós vamos estar convivendo nesse século. Esse não será o último patógeno, que a gente vai conviver com novos vírus e vamos conviver com novas crises que nós jamais imaginávamos que iria acontecer. Então, assim, eu acho que não há nada mais importante do que o multilateralismo, respeitando-se as diferenças, obviamente, individuais e respectivas de cada país. O multilateralismo é tornarmos a humanidade mais inteligente na troca de experiências. Quer dizer, a crise trouxe os cientistas de volta a um nível de cooperação que é espetacular poder ver o planeta juntos em busca de nos salvarmos. Nós não podemos esquecer que a gente não deixa de ser uma espécie, né? Somos o Homo sapiens, é verdade, temos a capacidade cognitiva de inteligência superior a qualquer outro animal, mas no fundo somos mamíferos. E no final, nós não podemos esquecer que juntos, de uma maneira inteligente e não necessariamente ideológica, a gente consegue dar resposta. Então a crise trouxe esse aspecto da humanização de quão pequenos nós somos que a gente esquece, né? Ela também trouxe e vai trazer mudanças comportamentais. E eu me recordo a epidemia do HIV, né, na década de 80. Quando surge o HIV, que também é um vírus que muta de uma outra espécie e acaba migrando para nós, espécie humana, a resposta não só foi difícil, veio, enfim, todas as crises e todo o julgamento moral, enfim, tudo que traz qualquer crise, mas claramente comportamentos mudaram a partir do HIV de forma muito profunda, né? Eu venho da década de 60, do amor e paz, e isso tudo é transformado a partir de uma crise de saúde absolutamente inesperada. O Covid vai trazer mudanças comportamentais. A importância da higiene pessoal, a importância de quando você entra num ambiente, seja uma agência de banco, seja o assento do avião, e você olhar para o aspecto da limpeza com outro olhar. A intolerância, eu espero que a gente saia dessa grande crise, a um país que aceita o não saneamento, que aceita que milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Isso cabe tributação. Se nós tivermos todos que pagar um pouco mais para um projeto em que visa acelerar o saneamento e darmos a milhões de brasileiros, não é muleta, é dar capacidade de que eles possam ter uma moradia minimamente decente e água e saneamento. Estou falando de água e saneamento. É possível que a próxima crise, que o próximo vírus
não nos permita nem sequer sair de casa durante muito tempo, porque ele vai estar no ar. Então, assim, nós temos que estar preparados para um mundo em que nós temos, e para um país em que nós temos milhões de pessoas à margem de princípios e de fundamentos básicos desse século. Temos que trabalhar em prol e acabar com essa discussão de que saneamento não dá voto. Saneamento protege vidas, não é um tema de voto. E isso não é um tema do político, é um tema nosso, sociedade brasileira. Nós temos que fazer esse chamamento para nós, não é um tema... O Congresso vai responder às nossas manifestações, à nossa agenda, aquilo que a gente julgar que é importante para a sociedade brasileira. E isso não é a voz de um dirigente de uma instituição, são as nossas vozes, de maneira não ideológica. Saneamento não é esquerda nem direita. Saneamento é proteger a vida de brasileiros. E depois, eu acho, Ana, tem uma série de reflexões que eu gostaria de dividir com vocês, que o vírus se tornou um inimigo comum. Apesar de existir a polarização, que é natural em como atuar e como agir em algo que a gente não conhece, então essa discussão de estar em casa, do vertical, isso são formas absolutamente normais de tentar reagir a algo que a gente não conhece. O que a gente conhece é que a gente tem um inimigo comum. E que a gente não perca essa oportunidade de criar essa agenda comum. Esse é um aspecto importante. A outra é a fé. Quantos de nós estivemos rezando para uma série de pessoas que estão no CTI, que de alguma maneira a gente conhece? Então, e não é a fé dogmática, não é a fé de que eu tenho a verdade absoluta, né, e em que o meu Deus ele é soberano sobre o seu. É a fé de juntos pararmos para rezar para a vida de alguém. Então, assim, o retorno da fé de uma maneira não dogmática, que não classifica cristãos, muçulmanos e judeus, mas que simplesmente nos classifica como humanos, conectando com um ser maior, com uma energia maior, seja lá qual for, de forma que a gente venha buscar o milagre. Quer dizer, o inusitado, quando a gente se torna realmente humano, é quando a fé vem porque nos mostra a fragilidade. Esse é um aspecto importante. Depois, a redução mais rápida das barreiras regulatórias, já mencionamos isso. A solidariedade. Então, assim, nós acabamos de ver, e nós fizemos questão de parabenizar o Itaú, em conceder R$1 bilhão para a sociedade brasileira. Todos nós devemos celebrar. Todos nós. Todos estão fazendo na medida do possível, né? Uns podem mais, outros podem menos, mas a máscara que seja dada por uma empresa tem muito valor. Então isso não é medido em reais, mas é medido na proporcionalidade da sua intenção. Então nós fizemos questão, então a questão dessa solidariedade. A incorporação da telemedicina. Eu me lembro que alguns anos atrás estávamos discutindo se cabe a telemedicina no mundo, a dificuldade do diagnóstico, questões morais em relação à telemedicina. Acabou. Nós, como Santander, inclusive custa caro, nós estamos promovendo a telemedicina, são R$2 milhões a cada mês, para todos os funcionários, de forma que a ansiedade, a angústia, o medo possa, pelo menos num primeiro momento, ser endereçada. Outra questão que a crise traz, a desconstrução do preconceito à educação digital. Nós somos fruto de uma geração que acredita que a educação só ocorre dentro de uma sala de aula, com a interação física. Isso não existe. Então, vamos acabar com os preconceitos de se poder conhecer o futuro marido, a futura mulher, através das redes sociais. Qual o problema? De aprender através das redes sociais, através de uma educação digital. Outra coisa que eu acho que é super importante, a capacidade de poderes estabelecidos terem se organizado virtualmente, um congresso virtual. O que sai disso? A gente ter a possibilidade de ter um congresso que se reúna virtualmente, talvez sendo muito mais eficaz, porque a necessidade de menos tempo para discutir ou repetir, às vezes, as mesmas nuances, não é possível. Então, o próprio judiciário, né? E o próprio judiciário, em que a gente, há bem pouco tempo, estávamos discutindo se era correto ou não o uso da tecnologia para as audiências de custódia. E que eu acho que isso começa a ser desconstruído. E depois tem uma série de outras coisas maravilhosas, como
o prazer de cozinhar. Eu, por acaso, não gosto, mas reconheço a necessidade. Então, não é só ir ao restaurante. A partir de um momento, a gente começou a ver que existe um prazer enorme em sentar na cozinha e cozinhar. Eu acho que tem vários paradigmas vão ser quebrados, né? Nós aqui no Santander, por exemplo, temos várias equipes que estamos trabalhando de casa, né? E isso, bom, óbvio que tem uma contingência sanitária por trás, mas em algum momento essa crise vai passar. O que você acha que vai ficar estruturalmente como mudanças no mercado de trabalho? Olha, eu acho que toda a flexibilização do trabalho é muito importante. Aí eu também faço um chamamento da importância do papel dos sindicatos nessa discussão. A gente não fala mais, obviamente que sindicatos têm um papel importantíssimo no diálogo, mas eu acho que aqui, se os sindicatos me permitem a discussão, daqui para frente, como é que a gente gera, preserva produtividade com emprego. Então nós estamos num século em que o desafio do emprego, ele é real, a gente pode fingir que ele não existe, ele é real. E por isso que é importante construirmos agendas solidárias, mas agendas também reais. E aí, no que diz respeito ao Santander, o que ficou claro? Remoto é produtivo. Remoto é eficaz. Então, duas conclusões claras. A terceira grande conclusão, que eu acho que vale para qualquer empresa, a desconstrução do físico. Usamos mais metros quadrados do que necessariamente precisamos. Então, assim, seja uma loja, seja uma organização, o voltar a olhar para o físico, para o espaço físico, vai ser uma realidade. Quarto aspecto, a não necessidade de você ter uma mesa, ter um espaço. E aqui tem que ter muito cuidado, porque a importância da sua individualização tem que ser respeitada. Eu gosto que respeitem a minha individualização. No sentido, o meu porta-retrato, a minha gaveta, aquele papel que eu quero guardar porque em algum momento eu vou precisar. Então, esses vão ser dilemas que nós vamos ter que conviver com uma sociedade mais fluida. Mas, por exemplo, num remoto que permaneça e vai permanecer, como fica o Vale Transporte? Eu estaria disposto a abrir mão do Vale Transporte para ter uma melhor qualidade, porque eu não tenho que ter essa mobilidade urbana? Qual o impacto do remoto na mobilidade urbana, no planejamento urbano de ônibus e de rotas? Eu acho que são impactos que a sociedade civil, mas a indústria e as empresas privadas vão ter que ter um diálogo muito mais presente com o poder público. Então, para nós, o remoto vem para valer, já vinha só. E depois eu acho que existe uma grande oportunidade, Ana, de saltos de digitalização. E salto de digitalização não é usar aplicativo, é começar a criar o início de uma sociedade sem dinheiro. Quem precisa de tocar em cédula de dinheiro com vírus, suja? Será se não é possível? E vai acontecer. Uma sociedade que se torna cashless, que na realidade você tem instrumentos, sejam cartões, seja o teu código de barra, que vai permitir você conviver de maneira muito mais tranquila e não ter a necessidade. Então, tudo isso vem, e eu acho que vem de maneira muito mais acelerada. Assim, eu acho que só para voltar um pouquinho em temas muito importantes que você citou, acho que a gente vai sair dessa crise repensando o valor da ciência, usando muito mais tecnologia para o bem-estar, né? Voltando a discutir de forma muito mais acentuada as questões do meio ambiente, né? Que está atrelada à saúde aí das pessoas. Enfim, a gente tem aí, inclusive, um conjunto enorme de oportunidades para avançarmos enquanto humanidade, né, enquanto seres humanos. Eu queria entrar num assunto que eu acho que tem muitos, né, da nossa audiência aqui interessadíssimos em te ouvir, que são investimentos, né? Temos aqui alguns minutos remanescentes na nossa conversa. Eu queria que você posicionasse, né? Quando a gente fala em investimento, as pessoas logo associam a grandes volumes de dinheiro, mas a gente tem
como clientes pequenos poupadores que se sacrificam muito, né, com recursos escassos para poder dar valor àquilo que é a poupança, né, que é uma retaguarda para momentos difíceis. O que se diria para esses investidores nesse momento, né? Por exemplo, a bolsa está na hora de entrar, ainda é um bom negócio. Como é que você posicionaria os nossos investidores nesse momento? Primeiro, assim, um princípio que para mim é importante, eu acredito na Bolsa de Valores porque acredito na capacidade das empresas de gerarem valor no longo prazo. A Bolsa foi desenhada para aqueles que podem chegar até perder 50% daquilo que lá investem. Então a Bolsa, ela não é algo, não é um mecanismo, não é uma forma de se pensar curto prazo. Ela basicamente vai premiar empresas que possuem gestões muito, muito boas e que sejam capazes de gerar valor a longo prazo. Então, eu fico muito feliz de ter visto 2 milhões de investidores, pessoas físicas já na Bolsa. Então, é importante não desistir. E mais ainda, é importante não ter que tomar decisões agora, a não ser que, obviamente, por razões óbvias. Existem setores que saem bastante fortalecidos, né? Não sei se fortalecidos, mas saem. Nós estamos atrelados à China. A China parece ter uma recuperação mais rápida do que o resto do planeta. Então, o setor de proteína animal, o agronegócio como um todo, ele continuará performando e vai ser uma grande salvaguarda para a nossa economia. As empresas de papel e celulose, apesar da celulose ter caído, o preço da celulose ter caído muito, o dólar subiu. Então a combinação permitiu que muitas dessas empresas mantivessem as suas margens tal qual era pré-Covid. Então tem aqui alguns setores, e a própria indústria financeira, eu posso dizer isso, em que existe uma grande incerteza em relação ao nível de inadimplência que irá impactá-la, e obviamente que o mercado não sabe exatamente se os bancos estão baratos ou estão caros. Mas eu também acho que ali existem, dentro de tudo isso, o sistema está super sólido e vai ser capaz de sair com qualidade desse processo. E crédito de mais longo prazo, né? A questão do crédito imobiliário, as pessoas ainda precisam morar, buscar, né, sua residência ou até fazer investimentos imobiliários. E a Previdência, né? Qual o seu comentário? Eu acho que a Previdência tem a ver com poupança, Ana. Eu acho que a gente criar a cultura da poupança é fundamental. A Previdência, a gente tem o mecanismo do PGBL, por exemplo, que é um mecanismo espetacular para aqueles que não precisam dos recursos por mais, antes de 10 anos, você tem uma tributação extremamente favorável, de 15%. Então, eu acho que para o investidor ter essa noção de que a Previdência, como a gente conhecia do setor público, ela está muito claramente desafiada, né? Essa foi a primeira grande reforma, seguramente vamos ter outras. Em pensar Previdência privada é fundamental, fundamental. E no crédito privado tem uma grande oportunidade, porque houve uma reprecificação muito drástica de ativos de altíssima qualidade de longo prazo, no setor de energia, no setor de infraestrutura, em que eu ficaria extremamente, eu não vejo razão, tem várias empresas muito bem estruturadas na área de pedágios, etc., que fizeram emissões e cujo valor e o preço dessas debêntures está bastante precificado em níveis mais ácidos em função da liquidez, da crise e das incertezas. E o crédito imobiliário? Eu acho que o crédito imobiliário vai continuar crescendo. Eu acho que temos taxas entre 7% e 8% para prazos, no caso do Santander, de 35 anos, e eu acho que isso volta a retomar. Obviamente que vai haver um impacto enorme nas rendas, não acontece, temos uma crise que vai estar conosco nos próximos 18 e 24 meses. Então aqui não há um retorno, como o mercado financeiro fala, V. Isso aqui vai ser estruturalmente difícil. E aqui vai depender muito, Ana, você teve muito tempo no Ministério da Fazenda e sabe disso, da nossa capacidade como sociedade de influenciar corretamente os poderes, não só um único poder, para que os 3 poderes realmente desenhem um Estado eficaz. Essa crise prova que é importante ter um Estado. A ausência de um Estado teria sido catastrófica. Não necessariamente um Estado tão grande como talvez nós tenhamos. Então eu quero deixar claro que dentro desse Estado existem figuras muito louváveis que não recebem salva de palmas todos os dias. E que a crise teve o grande benefício de nos trazer de cara a importância de todas as pessoas que trabalham na área de saúde e que muitos deles ganham menos de R$2.000 e que se expõem
todos os dias nos hospitais tentando salvar. Mas o mesmo vale para os bombeiros, que salvam milhares de vidas em enchentes, para os policiais honestos, que nos mantêm relativamente salvos, e que a gente também perceba da grande construção, a sociedade rica brasileira, a classe média, olha para o SUS de uma maneira, talvez às vezes até preconceituosa. E o SUS é hoje um grande exemplo da capacidade do tripé, poder federal, estadual e municipal, entregar à sociedade algo concreto, onde os três poderes trabalham juntos. Quem sabe um dia a gente consegue também na área de segurança, em que a gente tenha uma muito maior coordenação e talvez até redesenho organizacional no século em que segurança também tem aí um grande valor a ser liberado em prol da sociedade. Gastamos demais e muito com segurança em todo o Brasil. Seria a busca por um federalismo mais cooperativo, né? Sem dúvida. Bom, nós estamos caminhando para o nosso último minuto, morrendo de pena. A gente poderia ficar aqui mais um tanto conversando, mas eu queria pedir as suas considerações finais, né, para aqueles que participaram aqui da nossa conversa, para a gente poder encerrar. Eu queria agradecer, né, você aqui, foi uma conversa ótima. Eu queria agradecer a todos vocês que estão, obviamente, me ouvindo e ouvindo a Ana. Não houve nenhuma pretensão de verdades absolutas, mas muito mais de reflexões. Houve sim a pretensão de mandar uma mensagem que nós somos parte da solução, longe de ser perfeitos, erramos e dizemos isso em campanhas, sabemos que seremos criticados aqui e ali, mas a gente não vai parar. Essa é a obrigação como dirigente de uma grande empresa e, acima de tudo, como brasileiro. O país precisa de nós, de mais solidariedade e de mais compromisso, sabendo de novo que vamos errar, mas não será por falta de tentar fazer. Muito obrigado. Bom, eu queria terminar agradecendo a participação de cada um dos que estiveram aqui com a gente e vamos ver se até a próxima, né? Obrigada, Sérgio. Obrigado, Ana.